shiur de hoje vamos falar sobre um determinado sacrifício. Até hoje a gente nunca tocou no assunto. Falamos já de reza, tefilá, que está no lugar dos sacrifícios. Mas eu queria tocar em um sacrifício específico. Teremos Bezrat Hashem um shiur falando do porquê geral dos sacrifícios, de sacrificar animais no altar, mas não é o ponto de hoje. Hoje vamos falar sobre um sacrifício chamado Korban Todá. Todá, para quem sabe hebraico, sabe que Todá quer dizer obrigado, agradecimento. Esse era um sacrifício que a pessoa oferecia quando queria agradecer a Deus por alguma coisa. Hoje em dia, no lugar desse Korban, temos o Salmo de número 100, recitamos no lugar de Todá, como o próprio Salmo diz, Mizmor le Todá, um cântico de agradecimento, e também, em determinadas situações, falamos a Brachá de Hagomel. A Brachá de Hagomel também está no lugar desse sacrifício. Por que ele era oferecido? Especificamente, quando ele aparece na Torá, no texto da Torá, da Bíblia, aparece esse sacrifício, o Rashi, comentarista francês, explica que a pessoa oferecia quando acontecia um milagre para ele. Por exemplo, o Rashi traz, quando a pessoa atravessava o mar, um navio, quando a pessoa atravessava o deserto, ou uma pessoa que saiu da prisão, ele levava esse sacrifício, ou alguém que ficou gravemente doente e se curou. Quando essas pessoas, essas quatro situações, a pessoa passava por isso, ela ia e oferecia o sacrifício no templo sagrado. Hoje em dia, qualquer um dos quatro, ele vai na sinagoga, os homens, e recitam a bênção na Torá. Quando lê a Torá, ele sobe na Torá, tem uma aliyá, aí ele vai recitar a bênção de Hagomel, que agradece a Deus por todas as bondades que Deus fez por ele. As mulheres como devem fazer? Então tem várias discussões, tem gente que fala que a mulher fala da galeria das mulheres, ela fala em voz alta e os homens respondem. Tem gente que fala que a mulher deve fazer uma reunião e a gente vai tocar nisso daqui a pouquinho. Agora, se a gente avaliar o que o Rashi traz, ele traz que a pessoa que atravessa um deserto, quando ele chega na sua cidade, ele tinha que ir oferecer esse sacrifício depois, ir até Jerusalém e oferecer. O que tem de demais? Atravessou o deserto. Não sei, será que alguém atravessar um morro, algum morro específico no Rio de Janeiro, ele tem que oferecer esse sacrifício também? Sim, Sandra. Baruch Melech Ben Chana, Shkoyach. Será que a pessoa, porque fez um cruzeiro, tem que ir oferecer um sacrifício no templo? Qual é o sentido disso? Qual é o milagre que tem a pessoa atravessar um deserto, um mar? Ou a pessoa ficou presa? Sei lá por que motivo. Ele estava preso e aí liberaram ele. Agora ele tem que agradecer. É uma coisa relativamente natural. Não tem nada demais. Inclusive, essas quatro situações constam no Salmo 107. É um salmo relativamente grande. E nós recitamos ele toda sexta-feira, logo antes do Minchá, a prece da tarde. Seria a última prece dos dias úteis. Na sexta-feira nós agradecemos, porque são situações que acontecem com a pessoa durante a semana. Nunca acontecem no Shabat. Porque uma pessoa não deve trabalhar no Shabat. Uma pessoa não deve atravessar o deserto, o mar, viajar, o que for de acordo com a Halachá no Shabat. Então, no Shabat ele já está livre dessas obrigações. Inclusive, se uma pessoa está no hospital, Deus nos livre, e ele se cura, ele não deve sair do hospital no próprio Shabat. Ele espera o Shabat acabar e aí ele sai. Agora, isso são complicações comuns. Viajar é uma coisa normal. De novo a pergunta, por que temos um sacrifício específico para essas situações? Obviamente que se a pessoa passou por algum milagre muito grande, por exemplo, não sei, foi assaltado.
é um milagre um pouco maior, depende da violência do assaltante. A pessoa, quando ela é assaltada e acontece, dá certo para ela, ela deve fazer essa bênção também. Mas ser assaltado, óbvio, depende de onde a pessoa mora, não é uma coisa muito comum. Se a pessoa, Deus nos livre, foi atropelada e não aconteceu nada com ela, ela também deve fazer essa bênção. Mas isso são coisas, situações fora do comum. De repente a gente fala que a pessoa, porque fez um passeio lá no Sinai, ele deve agradecer a Deus. Rabino Yosef Chaim Sonnenfeld, ele foi um rabino em Jerusalém, em 1900, por volta de 1900, foi um rabino-chefe. Ele faz algumas perguntas sobre esse sacrifício. Se a gente olhar a localização do sacrifício na Torá, ele consta na Parashat Tzav, que é a segunda Parashá do terceiro livro da Torá. O terceiro livro, Números, Vaikra, em geral, Vaikra, Números? Se eu estiver equivocado, não costumo usar o termo em português, alguém me corrige. Mas o terceiro livro da Torá costuma falar sobre sacrifícios. E aí o sacrifício de Todá, de agradecimento, está na segunda porção do livro. E aí o rabino Yosef Chaim, ele faz a pergunta, por que esse texto não está na primeira porção? Por quê? Na primeira porção temos lá vários sacrifícios que a pessoa oferece por ela mesma. Sacrifícios individuais. Então ele tem sacrifícios de pecado, sacrifícios de promessa. E aí, esse sacrifício do milagre consta na segunda porção. E qual o problema? O problema é que a segunda porção fala basicamente dos sacerdotes, das leis dos sacerdotes, o que eles deveriam fazer, os sacrifícios que eram oferecidos por eles, para eles. E de repente lá no meio tem esse sacrifício de Todá. Ainda mais por algo tão comum, como a gente já mencionou, as 4 coisas que são mais comuns. O sacrifício de agradecimento. Quem sabe quem foi a primeira pessoa a agradecer em toda a Torá? Se a gente abrir a Torá, abrir a Bíblia, quem foi a primeira pessoa que agradeceu por alguma coisa? Então, se a gente pegar o texto, vamos ler e a gente vai ver que foi Noé. Logo depois do dilúvio, ele foi e ofereceu sacrifício para agradecer que ele estava bem, ele e sua família foram salvos. Só que a Torá não chama atenção para isso. A Torá não diz que grandioso foi Noé por agradecer a Deus. Pelo contrário, quem é a primeira pessoa que é destacada pelo agradecimento foi Leá, a primeira esposa de Yaakov, de Jacó. Quando que ela agradeceu? Quando ela teve um filho, depois outro, terceiro, quando ela teve o 4º filho, ela chamou ele de Yehudá. Yehudá, Judá em português, mas Yehudá vem de agradecer. Ela agradeceu a Deus por quê? Porque era sabido que Yaakov teria 4 esposas e 12 filhos. Quando ela teve o 4º filho, ela ficou feliz, que olha, ela teve mais do que a média. Se a gente dividir 12 por 4, são 3 filhos para cada mulher. E ainda assim ela teve 4, então ela agradeceu a Deus. E aí sim, a Torá chama a atenção para esse agradecimento e falamos que a primeira pessoa a realmente agradecer em toda a Torá foi a Leá. Peraí. Se mencionamos que Noah agradeceu, por que a gente dá crédito para Leá, que veio centenas de anos depois? A explicação é a seguinte. Noah, ele agradeceu por um super milagre. Imagina, o mundo todo foi afogado nas águas do dilúvio, a maioria dos animais, sobraram poucos exemplares de cada espécie, dos humanos, somente a família de Noah. Isso é um milagre fora do comum. Uma coisa, era para ele ter perecido também, e Deus quis manter a continuidade da humanidade e dos animais. Então, Noah agradecer por esse milagre é fácil. Agora, a Leá, ela agradeceu por ter tido um filho. Isso não era nenhum milagre, porque afinal de contas era o 4º filho dela. Ela sabia muito bem como era ter filhos.
No entanto, ela agradeceu por o quarto ser fora do comum. Como a gente falou, cada uma deveria ter 3 filhos. Ela veio e agradeceu a Deus por um quarto, porque esse quarto para ela foi um milagre. Então, por que a Torá aponta a Leá como a primeira mulher a agradecer a Deus realmente? Porque ela não precisou de provas fora do comum para agradecer. Ela não precisou de um milagre, ela não precisou de um mar abrindo para ela reconhecer e agradecer Deus. E justamente por isso mesmo, que o sacrifício de agradecer, o milagre está no meio do serviço dos sacerdotes. Por quê? Os Kohanim, os sacerdotes no templo, eles viam muitos milagres. Está escrito que diariamente tinham 10 milagres. Diariamente tinham 10 milagres que ocorriam no templo, que nenhuma carne apodrecia. Imagina quanta carne era batida por dia e nenhuma estragava. A coluna de fumaça do altar não se movia mesmo com um vento batendo. Então os Kohanim, os sacerdotes, estavam acostumados a ver milagres. Então, podia acontecer de que na pura fé deles, eles deixassem de reconhecer que Deus está nos grandes e nos pequenos milagres. Então a Torá coloca o sacrifício de agradecer por um milagre no meio do serviço deles, para lembrar que não é preciso um milagre gigantesco para a pessoa agradecer. Mesmo coisas comuns devem ser agradecidas, e por isso mesmo, quem tinha que oferecer um sacrifício? Uma pessoa que passou por um pequeno perigo. Ele atravessou o deserto. Tinham perigos no deserto? Claro que sim. Mas a pessoa atravessou, não aconteceu nada, ele já tinha que agradecer. Uma pessoa se curou de uma doença que, hoje em dia, mais ainda, as pessoas se curam, Baruch Hashem, de cada vez mais doenças, pela tecnologia que a gente tem. Ainda assim, a pessoa tem que agradecer. Hoje em dia, a pessoa atravessa o mar, vai para Nova York. Possamos todos ir para Nova York, para Israel, em breve. A gente passa por cima do mar. Mesmo que não atravessamos com um navio, a gente passa com o avião por cima, já temos que agradecer. Porque não precisa acontecer algo muito grande para a gente agradecer a Deus. Uma vez tinha um homem que teve, um ano depois do casamento, ele teve uma filha. Ele foi para o rabino dele, é costume a gente oferecer um kiddush, uma refeição na sinagoga para todo mundo falar lechaim. E a gente oferece quando tem um filho e uma filha. Então esse homem foi perguntar para o rabino dele como que tinha que ser o kiddush. Tinha que fazer alguma coisa muito grande? Ou só colocar herring e lechaim já está bom? E o rabino dele fez a seguinte pergunta, presta atenção. Se você tivesse casado e levasse 8 anos para ter uma filha, tua primeira filha, que tipo de kiddush você ia fazer? E o homem falou, claro, kiddush enorme, gigantesco, imagina. As pessoas já querem ter filhos 9 meses depois de casar, imagina esperar 8 anos, não conseguir ter e finalmente conseguir. Óbvio que eu ia fazer um kiddush enorme. Aí o rabino falou, eu não entendo então. Deus não só que te deu uma filha, te poupou à espera de mais 7 anos. Claro que você tem que fazer um kiddush enorme. Porque a realidade é, nós estamos acostumados com a natureza. Tudo é assim que acontece, é assim que tem que acontecer. Vamos lembrar no shiur da Brachá de Asher Yatzar, do funcionamento do corpo, como que na verdade milagres ocorrem o tempo todo, mas a gente já está acostumado. Lo aleinu, Deus nos livre, mencionamos pedras no rim, por exemplo. Dói, é horrível. A pessoa quando se livra disso está aliviada, se sente bem. Então por que eu não agradeço o fato de Deus não me dar pedras no rim? Por que eu tenho que esperar ter para me curar, para ir agradecer a Deus? Não, agradece agora. Cada momento a gente deve louvar a Deus. Por isso que o Urashi, o comentarista, quando ele fala do que a pessoa tinha que agradecer, não fala de milagres grandiosos. A carroça dele da época, a carroça tombou e aí ele vai agradecer que não aconteceu nada. Não. Você foi dar um passeio no deserto, foi passear com um barco no mar, já agradece. Mas não aconteceu nada. Por isso mesmo, agradece que não aconteceu nada. Se teve uma tempestade e a pessoa saiu bem, mais ainda ela consegue ver o porquê que ela deve agradecer.
mas a gente não precisa esperar algo ruim acontecer e aí sim falar, valeu Deus. Muito pelo contrário, tem um rabino que diz que se a pessoa agradece, quando ela vê milagres muito grandes, se Deus tem que fazer milagres fora do comum, supranaturais, para ele, isso pode ser uma falta de fé. Pode ser que a pessoa tenha um problema. Só quando acontece um milagre enorme, ele vai agradecer? Essa é a fé da pessoa? Pelo contrário, cada coisa que acontece, às vezes uma carta que a gente recebe inesperada, que faz a gente se sentir bem, já agradeça a Deus. Milagres às vezes acontecem por coisas muito pequenas. Uma história de um homem que ele queria pegar o ônibus entre Beit Shemesh e Bnei Brak. E o ônibus custava 13 shkalim. Ele, na hora de entrar no ônibus, ele pôs a mão no bolso. Ele viu que ele tinha só 3 shkalim, faltavam 10. Quem já mexeu com a moeda em Israel sabe que 10 shkalim, tem uma moedinha pequena que vale 10 shkalim. Nunca entendi a lógica disso. Um valor alto para uma moeda, mas tudo bem. E ele viu que ele perdeu a moeda, então ele não podia pegar o ônibus. Ele falou, vou para casa, vou pegar as 10 shkalim que estão faltando e aí eu pego o próximo ônibus. Nisso, um amigo dele estava passando de carro, falou, que você vai... Eu sei que você tem que ir para Bnei Brak, por que você não pegou o ônibus? Ele falou, estão faltando 10 shkalim, eu vou pegar em casa. Ele falou, não, eu também estou indo para lá, estou indo de carro, entra aqui. Então ele foi com o carro bem atrás do ônibus. Infelizmente, no meio da estrada aconteceu um acidente muito grande com o ônibus. Ele tombou numa vala. Baruch Hashem, ninguém se machucou, mas um desastre. Aí o homem que ia pegar o ônibus ficou todo assustado, ficou emocionado. Ele ficou lá para ver o que ele podia ajudar, mas ele ficou chocado. Ele começou a chorar, porque ele podia estar naquele ônibus. Aí ele tira o lenço do bolso para limpar o rosto. E a moedinha de 10 shkalim estava dentro do lenço dele. Uma moeda entrou num lenço e isso salvou ele de um desastre. A gente não precisa esperar coisas grandiosas para agradecer a Deus. Não precisa mesmo. Todo dia a gente levanta, Modéani, começar a agradecer. Agradecer, como fala agradecer em hebraico? Roda'ah. Roda'ah. Lehodot. Agradecer tem outra tradução também, que é reconhecer. Depende como está escrito no texto, quer dizer um ou outro. Por exemplo, no Modim, na reza, que a gente faz 3 vezes por dia, falamos Modim anachnu lach. Modim quer dizer agradecer também. Agradecemos você, Deus. Na verdade, não é agradecer, é reconhecer. Toda vez que a gente agradece algo, a gente está reconhecendo a presença de Hashem. No Kotel Amaravi tem um costume muito bonito, que se faz à meia-noite, tem outros que fazem outros horários, se juntam 10 homens, eles recitam Nishmat Kol Chai. Se não me engano, mencionamos 3 semanas atrás no Shur. Nishmat Kol Chai é uma prece que fala dos órgãos do corpo, da grandiosidade de Deus, que por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos agradecer a Ele tudo que Ele merece. Então eles se reúnem lá no Kotel simplesmente para agradecer. Agradecer o quê? Ganhou na loteria, que nasceu um filho? Não. Agradece que a mão está funcionando, que os órgãos estão funcionando direito. Simplesmente isso. Não precisamos de milagres para agradecer. Pelo contrário, nossa vida inteira é um grande milagre. A gente está chegando em Purim, daqui a 3 semanas. O que aconteceu em Purim? De milagre, nada. Zero. Nenhum milagre. Óbvio. Depois de estudar toda a história profunda, com midrashim, comentaristas, isso a gente fala que a história da rainha Esther é um grande milagre. Mas se a gente lê no texto, nu e cru, não tem nenhum milagre lá. E ainda assim a gente tem toda uma festa para agradecer. Porque Deus, Ele pode agir supranatural, acima da natureza, ou Ele pode agir dentro. E fazer um bebê nascer, ser um grande milagre também.
Agora, mencionamos o Corban. Obviamente que a pessoa não oferecia esse sacrifício todos os dias, a própria pessoa não, mas todo dia era oferecido. Só que esse Corban tem uma coisa muito peculiar. Quem estuda sobre o sacrifício sabe que eles têm diferentes prazos para se consumir o sacrifício. Por exemplo, o sacrifício de Pesach, Cordeiro Pascal, a pessoa oferecia à tarde e tinha que comer até a meia-noite. Por isso se reunia muita gente. Os sacrifícios normalmente eles podiam ser consumidos em 2 dias e 1 noite. Quer dizer, o dia que a pessoa fez, a noite e o dia seguinte. O único sacrifício que sai dessa regra é o Korban Todá, o sacrifício de agradecimento. E não só isso, todos os sacrifícios eram acompanhados por pães, por farinha, etc. Esse era acompanhado por 40 pães, e não pãezinhos pequenos. Era uma grande halá, 40 halot. 30 delas, inclusive, eram kasher le Pesach, não tinha nenhum hametz, nenhuma levedura, e 10 eram hametz. Agora, a pergunta é o Korban que tem mais pão acompanhando ele, e é o Korban que tem menos tempo para comer. Por quê? A pessoa podia comer no dia e aquela noite. Por que tão pouco tempo? O Gerer Rebbe, o Rebbe de Ger, ele diz o seguinte, uma explicação interessante, por que tinha só um dia para comer. Ele falava, porque hoje você está agradecendo o milagre, se você deixar para fazer amanhã, comer amanhã já tem mais do que agradecer, outros milagres. Então coma no mesmo dia. Mas a explicação mais profunda, uma lição para a gente, não só que a gente tem que agradecer tudo o que acontece, mas não guardamos somente para nós mesmos. Presta atenção. Aconteceu uma coisa boa na tua vida, não é para você guardar para si mesmo. A não ser que ganhou na loteria, recomendo não divulgar muito. Em questões monetárias, a pessoa tem que ter tzniut, não divulgar. Só para a sinagoga, mandar tzedakah, óbvio, isso já está nas entrelinhas. Mas, quando acontece uma coisa boa, a pessoa tem que divulgar. E a Torá diz isso. Sabe como? 40 pães para você comer. Não dá. Não tem como comer sozinho. E jogar fora um pão, no dia seguinte não podia comer, tinha que queimar. Então fica feio queimar um pão que foi oferecido com sacrifício. Não pode, é feio. A pessoa ia passar vergonha. Então qual a única solução? Juntar mais gente. Então ele estava em Jerusalém, começava a divulgar, pessoal, eu tenho aqui que comer o sacrifício de Todá, de agradecimento. É muito mais do que minha capacidade, por favor, pessoal, venham, vamos comer e agradecer a Deus. Aí as pessoas vinham, porque queriam tomar parte daquele sacrifício, e aí sentava todo mundo e perguntavam para o homem que estava oferecendo, falou, o que aconteceu? E aí ele tinha que contar a história dele. Atravessei o deserto, atravessei o mar, me curei, saí da prisão, e aí todo mundo comemorava junto. A Torá diz, você não deve guardar algo bom para si. Divulga, porque ao contar a sua história, você estará louvando Hashem também. Baruch Hashem, que fez isso para mim. Então a Torá fala, não tem como, você não tem como fazer isso sozinho. Você precisa dos outros, porque os outros precisam de você também. Precisam escutar isso. Isso é uma lição para todo mundo, é para todo mundo agradecer Baruch Hashem. Então imaginem que todo dia tinha gente levando esse sacrifício para agradecer no templo. Então as pessoas escutavam o tempo todo boas notícias, milagres. Tinha uma exceção a essa regra, em Pesach não podia oferecer porque o sacrifício tinha hametz junto, e na véspera do Yom Kippur também não, porque era muito corrido no templo, então não dava tempo. Por isso que o salmo que a gente mencionou antes, o salmo de número 100, não é feito, não rezamos ele nem no Pesach, nem na véspera do Yom Kippur. Mas fora isso, todo dia rezamos Mizmor Letodá. Agradecemos a Deus. Hoje em dia, o sacrifício não existe mais. Agradecer, sempre temos que agradecer. Nesses 4 casos mencionados, a pessoa não oferece o sacrifício, ele vem na sinagoga e faz essa bênção. Quando ela se cura, passa uma cirurgia, sai da prisão, e é muito emocionante ver um judeu saindo da prisão,
Bom, aí tem vários níveis, mas eu me lembro, quando eu estava estudando na Yeshiva da Argentina, tinha um rabino lá que foi preso, acusação de tráfico de drogas, era falso. O problema é que o primo dele, já que eu mencionei o rabino com drogas, eu preciso explicar um pouquinho. O primo dele mexia com isso, não tinha nada a ver com a religião, e acabaram colocando ele como suspeito. Baruch Hashem, ele saiu da prisão, foi tudo bem. Eu lembro que a Yeshiva toda foi dançar na frente do jail, da prisão, foi dançar, ele entrou na dança para ninguém ver ele, pum, foi embora, e depois ele fez uma grande refeição. A pessoa, quando sai da prisão, e os outros 3 casos, deve vir na sinagoga e fazer a brachá. Agora, por que eu estou dando esse shiur? Por que eu escolhi justamente esse tema? Porque tem uma doença que é uma grande dúvida se a pessoa faz essa brachá ou não. Corona. A pessoa pega a corona, ele deve fazer a bênção na sinagoga. Qualquer bênção que tenha o nome de Deus, tem que saber direitinho se faz ou não faz. Por exemplo, quando eu estava na Yeshiva aqui no Brasil, tinha 15 anos, tinha um cara cortando madeira na Yeshiva, uma árvore que caiu, o machado dele voou e pegou em mim. Só que Baruch Hashem não pegou a lâmina. Eu perguntei para o rabino o que fazer, ele falou, faz a brachá do Agomel, mas sem o nome de Deus. Porque não é certeza que eu tinha que fazer, eu não corri um risco grave, a lâmina não pegou em mim. Então faz a bênção sem o nome de Deus. Agora, corona, se a pessoa fica gravemente, em estado grave, Deus nos livre, fica no hospital, fica internado, aí com certeza, quando ele se curar, Bezrat Hashem, ele deve ir numa sinagoga, na leitura da Torá, e fazer essa bênção. Eu peguei, Baruch Hashem, saí do isolamento domingo, sábado à noite, então Baruch Hashem, tudo bem. No meu caso, eu não faço essa bênção, porque eu só perdi o olfato, o paladar, então podia comer o que eu quisesse, não ia sentir gosto mesmo. Então, nesse caso, eu não faço a bênção. Por isso que o shiur é uma forma de agradecer, falar sobre agradecimento é uma forma de agradecer a Hashem. Bezrat Hashem, todos aqueles que pegaram, sim, mãe, todos aqueles que pegaram, que se curem, que ninguém pegue, etc., que Hashem traga Yeshua para todo mundo. Que estão perguntando, fui muito bem tratado, Baruch Hashem, no isolamento total. Obrigado, mãe. Bom, então, sempre agradecemos a Hashem. Baruch Hashem está ótimo, sempre são milagres. Mas o Rebbe de Lubavitch tem algo mais a acrescentar. O Rebbe, quando fala dessa bênção, das 4 situações, ele diz que nós ainda somos prisioneiros. Sempre temos que agradecer a Hashem, 100% do tempo. Mas é importante lembrar que ainda somos prisioneiros. Tem um exemplo muito interessante que eu li logo no começo da pandemia. Então, as crianças fazendo bar mitzvah, e você via no Zoom o menino colocando o tefilim. E aí eu li que, imaginem, Deus os livre, daqui a 13 anos, uma criança que nasceu agora, por exemplo, o meu filhinho Menachem, nasceu no meio da pandemia, e aí daqui a 13 anos vai ser o bar mitzvah dele, e ele vai estar todo feliz lá, colocando o tefilim no Zoom, com 300 pessoas, 50 computadores, feliz da vida. O pai, no meu caso eu sei o que é um bar mitzvah de verdade. Então eu vou estar feliz por ele, mas eu vou estar triste que ele não está numa sinagoga, cheio de gente. Bezrat Hashem de novo, Hashem vai curar todo mundo, não vai ter isso. Mas suponhamos que ele vai estar feliz, mas eu vou estar um pouco triste, porque eu sei que não é assim um bar mitzvah de verdade. A mesma situação acontece com todos nós, como um povo em geral e o mundo. A gente está feliz. Coisas boas acontecem, a gente fala Baruch Hashem, mas é importante lembrar que falta algo ainda. Não temos o templo sagrado, não temos a terra de Israel, nossa, como deve ser, não temos paz no mundo todo. Então, nós podemos estar felizes, mas Hashem, Deus, Ele sabe que falta alguma coisa. Feliz por nós, mas por Ele, não completamente. A gente tem que pedir, Mashiach tem que pedir para sair dessa prisão.
é trazido um exemplo de como é a nossa época, de uma família que foi jogada num poço. Antigamente os porits, os landlords, os donos de terras na Polônia, na Rússia, quando alguém não pagava aluguel, eles pegavam a família toda, jogavam num poço, num calabouço, e lá a pessoa tinha que ficar e se virar para pagar, o que era impossível. Então imagine uma família que está lá, e todo dia jogam comida, baixam comida para eles lá de cima, e essa família fica anos lá, e tem filhos lá, e os filhos têm os seus filhos, os netos estão recebendo pão, água todo dia. Até um dia que vem uma pessoa nova, um novo prisioneiro. E ele começa a contar como é a vida lá fora. Tem os passarinhos, tem árvores, tem rios. E os bebês, que são segunda, terceira geração lá dentro do poço, falam, não, você está maluco? Isso que é vida. Esse lugar aqui, meio escuro, uma luz lá em cima e comida vinda do céu. Isso que é a vida. Não existe nada fora isso. Esses somos nós. Nós temos comida vinda do céu, do nosso trabalho, temos nossas coisas, mas é importante lembrar que fora desse poço tem muito mais coisa. E isso a gente vai ver quando o Mashiach chegar, toda a espiritualidade que está por aí, todas as bênçãos reais. Imaginem um mundo sem doença nenhuma, não só sem corona, sem nenhum tipo de doença, sem guerra. Isso é uma realidade que a gente vai alcançar, Be'ezrat Hashem, brevemente em nossos dias. Vamos lembrar então de sempre agradecer e quando temos boas notícias, sempre divulgar também. Que tenhamos cada vez mais shkoyach a todos que participaram aqui pelo Facebook, também pelo Zoom. Depois vou ler todas as mensagens aqui.